Nós estamos chegando no final de mais um ano. E talvez você tenha passado algumas lutas, talvez algumas tristezas, mas eu tenho certeza que você pode chegar agora, no finalzinho do ano, e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou, esteve comigo. No dia da luta, no dia do choro, Ele foi a sua destra fiel, estava do seu lado, te sustentando. E eu tenho uma boa notícia: vai continuar sendo assim. No ano de 2017 vai continuar sendo assim. É maravilhoso saber, é maravilhoso ter a certeza que nós temos um Deus que é fiel, não é verdade? É bom saber que temos um Deus que é fiel. Nosso Deus não muda, Ele é imutável. O nosso Deus, Ele não muda de ideia. O nosso Deus, Ele não tem sentimentos diferentes a cada dia, não. Ele cumpre a sua palavra. Aquilo que Ele fala na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Por isso, nós podemos ficar tranquilos. Por isso a gente pode partir para um novo ano sabendo que, mesmo que a gente tenha problemas, mesmo que a gente enfrente um ano difícil, mesmo que o país esteja em crise, mesmo que a política esteja uma confusão, a gente pode descansar do nosso coração, porque sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Diga isso: os planos de Deus jamais serão frustrados. É motivo de você aplaudir e celebrar esse Deus maravilhoso. Jamais. Deixa eu correr porque eu tenho 15 minutos, me falaram. Deus criou o mundo. Domingo, quantos estavam no domingo aqui na igreja? Domingo à noite, quantos estavam aqui? Quantos assistiram a cantata de Natal? Maravilhosa. Bênção de Deus. E eu estava pensando sobre isso, sobre a criação, sobre Deus ter criado todas as coisas, Deus ter criado o mundo, Deus ter me criado, Deus ter te criado. É algo maravilhoso. Deus, Ele criou todas as coisas. Deus, Ele criou o homem. Mas aconteceu um problema no meio do caminho, porque o problema sempre está com o homem, não com Deus. Deus, Ele não muda, Deus, Ele é imutável, Deus, Ele não se arrepende do que faz, Deus, Ele não erra. Mas o homem, nós temos o livre-arbítrio, e muitas vezes as escolhas que nós fazemos, nós deixamos Deus para trás da história. A gente impossibilita de Deus fazer alguma coisa. Não que Ele não possa fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus trabalha dentro de princípios. Ele nos deu o livre-arbítrio. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Ele com a sua bondade, com o seu amor, Ele achou que, puxa, seria muito melhor se você escolhesse amá-lo do que se Ele te obrigasse a amá-lo. Então você tem a opção de escolher Deus, você tem a opção de amar a Deus, você tem a opção de obedecer a palavra de Deus. Deus é um Deus maravilhoso, Ele criou todas as coisas, mas o homem pecou, o homem, ele errou. A gente vê na palavra de Deus que o pecado, ele traz morte, o pecado, ele traz separação. Então o homem, ele foi separado de Deus, o homem foi separado da presença de Deus. Agora o homem já não tinha mais uma ligação com Deus. Os planos de Deus nunca são frustrados. Deus olha para aquela situação e Deus arma um plano B. Na verdade, Satanás ali naquele momento talvez tenha pensado e achado: agora eu venci, agora Deus perdeu a chance, agora eu roubei a sua criação, agora eu roubei o coração do homem, agora eu roubei a chave, agora eu vou dominar, agora está tudo comigo, agora Deus perdeu. Deus agora, Ele havia feito um plano, mas agora o seu plano saiu de suas mãos e agora eu estou no controle. Por alguns momentos talvez o diabo tenha pensado isso, talvez ele tenha ficado feliz e pensando: puxa, agora eu consegui fazer aquilo que eu queria. Isso está lá no comecinho em Gênesis, no comecinho da Bíblia, mas logo no capítulo 3, no versículo 15, nós temos a primeira promessa messiânica que nós chamamos, que é a promessa de Jesus. Deus, Ele já fala ali que Jesus, Ele viria, e Deus, Ele fala que Ele colocaria inimizade entre o homem que saiu da barriga da mulher com a serpente. Ele estava falando com Satanás, Ele diz: olha, a serpente vai morder o seu calcanhar, picar o seu calcanhar, mas o homem vai pisar na cabeça da serpente. Ali Deus estava falando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre Jesus morrer naquela cruz, sobre Jesus se entregar, sobre Jesus ser o cordeiro que iria derramar o seu sangue por minha causa e por sua causa. Você tem motivo para celebrar a Deus por causa disso?
nós estávamos perdidos. Quando chegar lá no céu, eu vou ter uma séria conversa com Adão e Eva. Pisou na bola com a gente, aprontou com a gente ficou numa situação apertada. Se não fosse Jesus, se não fosse Deus, por um instante parecia que as coisas tinham saído do controle de Deus. Mas Deus, Ele vem já logo no começo da Bíblia e o Antigo Testamento em muitos momentos, e profetas e homens de Deus profetizaram a respeito de Jesus, falando: olha, vai vir um homem, vai vir um rei, ele vai se entregar. Deus, Ele tinha um plano. Na verdade, Deus nunca perdeu o controle da situação. Mesmo o diabo achando que ele estava no controle, Deus já tinha um outro plano, Deus já tinha uma saída, Deus já tinha uma solução. E é assim na minha vida e na sua também. Muitas vezes o diabo olha para nós e muitas vezes é assim que nós nos sentimos: puxa, agora não tenho saída. Mas aonde não tem saída, Deus faz uma saída. Aonde não tem solução, o Deus do impossível vem e traz uma solução, porque Ele é Deus. Não existe nada que Ele não possa, não existe uma situação que saia do seu controle. Ele controla todas as coisas. Eu amo esse versículo, João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Haviam profecias a respeito de Jesus, de que Jesus viria, de que Jesus seria o Salvador, de que Jesus traria a libertação ao seu povo. Tanto que os judeus naquela época, eles esperavam o Messias, eles esperavam o Salvador, eles esperavam aquele que iria livrar a vida deles do mal. Nós vemos em muitos lugares, na verdade no Antigo Testamento, o diabo tentando mover as coisas, o diabo tentando mudar a história para impedir a chegada de Jesus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, os versículos 12, 13 e 16, vai falar, o profeta Natan, na verdade ele traz uma profecia, uma palavra de Deus, a respeito de como Jesus viria. Na verdade ele vai falar que Jesus, ele viria, ele seria uma semente de Davi, ele seria da genealogia de Davi. Olha o que diz, versículo 12: quando teus dias se cumprirem, aqui o profeta Natan falando com Davi, rei Davi, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 16: a tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre. Mas acontece que a gente percebe, você vai lendo o Antigo Testamento e você vai vendo que ao mesmo tempo que existiam promessas, existiam palavras, homens de Deus profetizavam para aquele povo, falando a respeito de Jesus, falando a respeito de que o Messias viria. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que Satanás, por trás da história, por trás da cena, em todos os momentos, tentava impedir a chegada de Jesus. Você vê que as guerras entre os povos, Satanás tentava levantar o exército inimigo para destruir a casa de Davi, para destruir a geração de Davi, porque ele sabia que existia uma palavra que Jesus viria através daquela semente, daquela família, daquela genealogia. Algumas palavras para dificultar um pouco mais ainda, lá em Isaías 43 vai falar que antes de Jesus vir, viria um outro homem também. Olha o que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Falando sobre João Batista. Depois lá em Malaquias, capítulo 13, versículos 1 e 2: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que me encanta nessa história inteira? Porque eu vejo Deus trabalhando com o impossível o tempo inteiro. Eu vejo Deus trabalhando com impossibilidades o tempo inteiro.
Mas o tempo todo eu vejo Deus cumprindo sua palavra. O tempo todo eu vejo, se você pegar a Bíblia e você vai lendo, você vai vendo que as palavras sempre se cumprem. Você vê que as profecias, elas se cumprem. Você vê que não teria jeito de Jesus vir, não teria jeito do Messias vir, não teria jeito do Salvador vir, se não viesse um homem antes de Jesus. A Bíblia, por quê? Porque existia uma profecia, existia uma palavra. Deus não vai contra a sua palavra. A gente vê o cumprimento dessa palavra. A gente vê que vem um homem, nasce um homem, João Batista, e ele vem falando de Jesus. Ele vem exaltando o Senhor, dizendo que olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Vem um homem, ele está vindo, ele está chegando, o Messias está chegando. João Batista, ele vem pregando antes que Jesus viesse. Mas o que é lindo, eu estava lendo a história de João Batista e a história de Jesus. A família de João Batista e a família de Jesus. E algumas coisas parece que dá para fazer até um paralelo nas histórias. Homens que andaram de forma sobrenatural, homens que fizeram parte das promessas de Deus, homens que foram canal de bênção na vida de muitas pessoas. Homens que todos nós nos dias de hoje, e muito antes de nós e para frente de nós também, se Jesus não voltar antes, as pessoas vão ler e vão ser impactadas pela vida dessas pessoas. Mas o que me deixa maravilhado nisso aqui, sabe o que é? É porque você olha Deus trabalhando com os improváveis e os impossíveis. Eu não sei porque Deus escolhe Zacarias, não, na verdade eu sei, porque Zacarias e Isabel para dar à luz a João Batista. Deus pega talvez o menos provável. Zacarias já era velho, a Bíblia diz que Isabel era estéril. E talvez o diabo estava pensando, os planos vão se frustrar, os planos não vai dar certo. O diabo talvez estava pensando, está demorando demais, Deus, aquelas palavras não vão se cumprir. Mas Deus ele olha, a Bíblia conta que ele encontra um casal, a Bíblia conta que ele encontra um homem, ele encontra uma mulher que amavam a Deus, que eram fiéis a Deus, mas existiam muitas impossibilidades. Ele era velho e ela era estéril, mas a palavra precisava se cumprir. Eu já quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus vai fazer o que for preciso para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Gui, mas tem um impossível. Não tem problema. O que eu sei é, a palavra de Deus vai se cumprir. Ele vai encontrar alguém, ele vai fazer alguma coisa. Ele escolheu um velhinho e ele escolheu uma mulher estéril para dar à luz um homem chamado João Batista, porque ele precisava cumprir a sua palavra. Porque na palavra estava escrito de que antes de Jesus precisaria vir João Batista. Então Deus ele encontra uma forma de trazer João Batista até esta terra. Ele pega o impossível, ele pega Zacarias e Isabel. E eu até preguei sobre isso um tempinho atrás. É engraçado que conta essa história lá em Lucas e fala que Zacarias ele era um sacerdote e diz que coube-lhe por sorte naquele ano ele ser escolhido para entrar para oferecer o sacrifício. Eram mais ou menos 18 mil sacerdotes. E aí coube-lhe por sorte naquele dia Zacarias entrar lá naquele lugar. Que sorte, hein? Rapaz do céu. Eu fiquei impactado com isso. Eu falei, Deus, eu quero essa sorte na minha vida. Aí eu fui no meu dicionáriozinho grego lá, olhar a palavra sorte. A palavra sorte não quer dizer a sorte que a gente se fala, eu tenho sorte, rapaz, que sorte. Não é essa sorte. Deus havia determinado, Deus havia dado uma palavra. E aí quando diz, coube-lhe por sorte, não é que ele deu sorte, é que Deus já havia determinado que naquele dia Zacarias seria o escolhido para entrar naquele lugar. Zacarias entra e tem um encontro com o anjo fala para ele que ele vai ter um filho. Zacarias não entende nada, fala, o que está acontecendo? Porque Deus muitas vezes vai fazer isso nas nossas vidas. Deus vai aparecer de uma forma que nós não estávamos esperando. Deus vai aparecer num lugar que nós não estávamos esperando. Ele vai trazer pessoas que nós achávamos que ele não as traria. Ele vai fazer coisas que a gente vai ficar de boca aberta. Tanto que Zacarias fica chocado com a presença do anjo, com aquela palavra. E Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Não existe sorte. Não pense você que, puxa, rapaz, que sorte. Não, nós que cremos em Deus, nós que servimos a Deus, a certeza que nós temos é que Deus conduz todas
todas as coisas, a certeza que nós temos é que Deus vai à nossa frente, a certeza que nós temos é que Deus move as coisas, a certeza que temos é que o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos descansar. A palavra, a promessa dele sobre as nossas vidas, ela vai se cumprir. Nem que você tiver 100 aninhos de idade, e se Deus te falou que vai te dar um filho, meu filho, vai te dar um filho. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. E com Jesus parece que a história é a mesma. Deus usa novamente o impossível. Ele pega uma mulher virgem. Como é que a virgem vai engravidar? Um anjo aparece a Maria e diz: olha, você vai dar à luz um filho. Ela fica assustada com aquela palavra. Mas como assim? Eu nunca tive relação sexual, eu não sou casada, como que isso vai acontecer comigo? O anjo fala com ela e fala: o Espírito Santo vai vir, ele vai te envolver, e você vai dar à luz, e aquela história toda está lá em Lucas, não dá tempo de eu ler tudo. Mas o lindo, sabe o que é? Eu fico impactado e chocado como eu vejo Deus agindo para cumprir sua palavra. Deus, ele não se importa se Maria é virgem, ele não se importa se Isabel é estéril, ele não se importa se Zacarias está velho demais, ele não se importa se José, o que vão pensar de José. Sabe por que muitas vezes nós estamos preocupados demais? Mas o que vão pensar de mim, mas o que vão falar de mim, querido? Deus não está preocupado com nada disso, ele está preocupado em cumprir a palavra dele, e ele vai fazer o que for preciso para que a palavra dele se cumpra em mim e na sua vida também. Era algo muito grande, o Messias. Mas Deus quer fazer algo grande através da minha vida. Deus quer fazer algo grande através da sua vida. Você nasceu com um propósito. Maria nasceu com um propósito. Deus tinha um propósito na vida dela. Mas da mesma forma que ela nasceu com um propósito, todos nós nascemos com um propósito. Nós podemos fazer parte de algo sobrenatural da parte de Deus. Nós podemos fazer algo, parte de algo, de coisas impossíveis que Deus quer fazer. O que muda toda a história, a diferença, sabe qual é? É que se nós vamos ler lá, a gente percebe que José, que Maria, eles estavam disponíveis. Quando a gente vê lá e lê lá sobre Zacarias e Isabel, a gente vê que eles estavam disponíveis. Eles apenas disseram a Deus: Deus, que se cumpra, ao anjo, que se cumpra a sua vontade, seja feita a sua vontade na minha vida. Mas a grande realidade é que o problema muitas vezes é que esta não é a nossa oração de coração. A gente quer a nossa vontade e acaba que a gente vive uma vida medíocre. A gente não vive o que Deus tem para nós, porque na verdade nós queremos a nossa vontade. Aqueles casais comuns, talvez piores do que comuns, porque nem comuns eles eram. Ela era estéril, o outro já estava velho, o outro deu sorte de entrar no lugar lá, mas viveram coisas sobrenaturais, porque estavam disponíveis, porque disseram sim, Deus, porque disseram: eis-me aqui. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer. Deus, Maria fala ao anjo: mas e agora? O que vai acontecer? Mas eis-me aqui. Ela canta, ela celebra, ela fala: olha, eu estou aqui, a tua serva está aqui. Muitas vezes, queridos, eu quero dizer uma coisa: Deus vai nos levar, Deus vai fazer algumas coisas em nossas vidas que nós não vamos compreender. A gente vai olhar para os lados e dizer: Deus, mas o que o Senhor está fazendo? Mas parece que não faz sentido, parece que, mas será que é isso mesmo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você confiar, se você acreditar, se você tiver com o seu coração disponível, simplesmente levantar suas mãos e dizer: Deus, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Deixa eu te dizer, você vai ser um fazedor de história. Vidas vão ser marcadas pela sua vida, vidas vão ser abençoadas pela sua vida. Muitas vezes nós lemos histórias na Bíblia e parece pessoas sobrenaturais, mas na verdade, se você analisar, muitas vezes eram pessoas piores do que eu e que você. Pessoas talvez mais pecadoras, mais sujas, pessoas menos estudadas, pessoas menos talvez inteligentes. E muitas vezes a gente olha e fala: como que Deus usou isso aqui para fazer esse negócio tão grande? Sabe por quê?
O segredo está aqui, ó. Quando você coloca o seu coração e diz: Deus, meu coração é do Senhor. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, que se cumpra em mim a tua vontade. Aí a gente começa a andar no sobrenatural. Aí a gente começa a viver aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. A gente vive os propósitos de Deus e não os nossos. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente lê isso na Bíblia inteira, é maravilhoso quando a gente lê, mas parece tão distante algumas vezes. Deus gosta de trabalhar no impossível. Por isso, meu querido, talvez no ano de 2016 você deu umas capengadas. Por isso, talvez no ano de 2016 você não entendeu algumas coisas. Talvez no ano de 2016 você se sentiu perdido em alguns momentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca, talvez você pensou: eu acho que os planos de Deus não vão se cumprir na minha vida. Talvez o diabo falou no seu ouvido agora. Deus não vai ter um plano B. Como o diabo, na história inteira da Bíblia, você vê que o diabo ele vem tentando, impedir que Jesus viesse. O diabo vem tentando roubar o homem de Deus, vem tentando destruir o relacionamento. Mas Deus nunca havia perdido o controle. Deus não tinha perdido o controle. Deus estava movendo, Deus estava fazendo, Deus estava usando pessoas, Deus estava usando a boca de profetas. Deus estava no controle o tempo inteiro. E é assim na minha e na sua vida também. Deus está no controle. Ele esteve no controle em 2016, Ele vai estar no controle em 2017. Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas. Você pode descansar o seu coração e ter a certeza de que se Ele está comigo, de que se Ele é por nós, nada pode contra as nossas vidas. Acho que eu acabei. Eu vi alguém aparecendo ali. Quando eles aparecem ali é tipo assim: seu tempo acabou. Mas realmente essa é a palavra que eu tinha nesse último no culto do Amor em Movimento, nessa terça-feira, último culto do ano. Nem sempre nós vamos entender os movimentos de Deus. Nem sempre nós vamos compreender aquilo que Deus está fazendo. Algumas vezes parece que Deus está fazendo umas loucuras. Algumas vezes pode parecer que Deus perdeu o controle. Algumas vezes pode parecer que não tem jeito de Deus fazer isso aqui, não. Mas é incrível, é maravilhoso ver como Deus trabalha por trás da cena, por trás das cortinas. É maravilhoso ver em toda a história da Bíblia e nas nossas vidas, não é verdade? Talvez você durante o ano passou por alguns dias difíceis, mas você chega no final do ano e você pode, se você parar para pensar, você percebe que, puxa, Deus esteve comigo, Deus esteve, talvez eu não percebi em alguns momentos, mas puxa, Ele cuidou de mim, Ele me sustentou, eu estou vivo, eu estou aqui no culto do Amor em Movimento, o ano está acabando, eu estou respirando, Deus encheu meu coração de alegria. Deus, Ele não te abandonou. Você pode ter passado por problemas, mas a palavra de Deus disse que nós passaríamos mesmo por problemas, mas isso não significa que Deus nos deixou. Deus está comigo, Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está comigo. Ele está comigo, a sua destra me levanta, me consola, me conforta. Deus não me desamparou, Ele não nos desampara, Ele não nos deixou e nunca vai nos deixar. Por isso você pode descansar do seu coração, por isso você pode entrar em 2017 confiante, por isso você pode agradecer a Deus no final desse ano e dizer: Deus, obrigado, talvez eu tive problemas, mas obrigado, porque eu sei que o Senhor controla todas as coisas. Obrigado porque a minha vida está nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nunca perde o controle. Fica de pé, que senão eu não paro de pregar.